Olá, amigas empreendedoras do Portal Sou Mulher. Estamos aqui com mais um podcast. Gente, a gente vai falar sobre a Expo Quantic hoje e mais uma convidada muito especial. Ela vai falar sobre homeopatia. Gente, é tanta novidade que eu estou aprendendo sobre tudo isso. Ginkgo biloba, vocês não têm noção o que é tudo isso. Hoje estamos aqui com a doutora Fernanda Katsuragi. Aprendi a falar. Ela tem uma tendência aí ao Japão oriental. E a gente vai começar isso daqui. Doutora, não tem como te apresentar se você não se apresentar e contar tudo pra gente. O que você iniciou, como é que você faz, ela dá aula sobre tudo isso. Vamos aprender com a doutora Fernanda. Seja bem-vinda, doutora Fernanda. Muito obrigada, e seja muito bem-vinda. A gente se adorou hoje, nos conhecemos. E a gente vem se falando pela internet, mas nada como um abraço, como um carinho, né? Como estar perto. Não tem isso. Fernanda, fala pra gente tudo, como é que você começou a ter esse insight de buscar essas informações? Porque isso é muito importante para quem não conhece e tem alguns defeitos de informação, que a gente conversou hoje sobre isso. Tem gente que acha que precisa tomar homeopatia a vida inteira e já está passando, às vezes, da hora de parar, porque você me falou que é um livramento, né? Como é que é isso? Conta pra gente. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite de estar Seja aqui bem-vinda. e fazer parte dessa grande evolução que será a Expo Quantic. Nossa. Então, nada mais quântico do que o quântico, o universo quântico da homeopatia. A homeopatia, ela é quântica, ela é microquântica, ela é nanoquântica. E eu inseri no mundo da homeopatia, porque eu sempre fui uma filha que cuidei de todos da família, a cuidadora. Então, tio, mãe, sogra, alguém ficava doente na família, eu cuidava como se eu fosse a cuidadora. Mas não tinha ainda essa consciência. E isso, ao longo do tempo, foi entrando em mim de que eu tinha um papel de cuidado. E minhas filhas tiveram a grande honra de nascer nas mãos de um obstetra que tinha como amigo um pediatra homeopata. Olha que achado. Foi bárbaro, foi maravilhoso, porque o obstetra cuidou de mim, mas vieram as filhas e eu perguntei, quem vai cuidar das minhas filhas? Ele falou, meu compadre homeopata. Olha que legal. E eu aceitei logo, porque eu já não concordava com a ciência alopática que os meus pais, que as pessoas que eu cuidei utilizavam. A alopatia, ela é necessária, porém, ela não tem muita identidade comigo. Certo. Eu mesmo, quando menina, quando eu precisava usar alopatia, não me sentia bem. Porque existem moléculas da alopatia que não me faziam muito bem. Eu percebia que eu não tinha uma grande intimidade, uma boa interação com o medicamento alopático. Então, quando eu consegui entrar nesse mundo quântico apenas como mãe, porque como mãe eu aprendi muito, o pediatra ensinava, orientava, e eu fazia lição de casa, né? Sim. Então, eu aprendi muito. Quando o curso de homeopatia veio para São Paulo, veio um curso de extensão pela UFV, eu me matriculei. E foi, assim, um mundo. E ele me incentivou, ele foi o grande inspirador para que eu entrasse nesse universo mesmo. Então, eu estudei... Mas a sua formação em relação à nutrição... Veio depois. Veio depois veio ainda depois. da homeopatia. Primeiro eu fiz homeopatia. Olha que legal. 4 anos de homeopatia pela UFV. Eu ainda não tinha terminado. E aí eu já estava ministrando aulas para a UFV. Caramba. E como o curso era território nacional, eu viajava pela faculdade e ministrava aulas de homeopatia pela UFV. Então, foi, assim, um divisor de águas para mim. Porque aquilo me dava mais combustível para estar naquele lugar. E para mim foi fantástico. Em 2013, eu publiquei um livro com o meu professor de pós-graduação em homeopatia. Nossa, dá o nome do seu livro. Plantas medicinais com raciocínio fitoquântico. Olha que coisa né? linda. Então, assim, em tudo a gente vê o quantum,
o quântico. Em tudo você vê molécula quântica nesse mundo que cuida de nós, né? E na homeopatia eu me encontrei. Eu fiz nutrição clínica depois. Eu achei que faltava mais uma habilidade para complementar os atendimentos homeopáticos. Então, eu fiz nutrição depois. Nossa, que interessante. Isso já vem até como um spoiler da nossa Expo Quantic. Porque quando a gente começa a falar de Expo Quantic, tem assim um significado muito grande na vida desses palestrantes que estão chegando. E a gente sabe que afinidade é tudo, né, doutora? Com certeza. Então, nesse processo, você fez, então, a faculdade de nutrição. Homeopatia e depois nutrição, certo. Né? Me especializei em nutrição clínica. Na época, em 2012, meu pai estava passando por um processo de Alzheimer. Ele teve um AVC, que ficou acamado por 1 ano, e evoluiu para paralisias, e ele apresentou os fatores da demência e ao Alzheimer. Então, eu vivi muito essa fase da doença demencial do meu pai. Eu tenho muita conexão com as crianças, mas eu percebi que eu estava naquele mundo da demência. Eu estava conseguindo dominar aquela situação. Eu falei, então, nada melhor do que falar do processo demencial, Alzheimer, qual é a relação da nutrição com Alzheimer, o idoso com Alzheimer. Eu percebia que não é só o idoso que tem Alzheimer, eu posso apresentar um Alzheimer em idade anterior a isso. Então, eu acabei mudando o tema da tese e falei sobre o Alzheimer. E aí, no Alzheimer, eu trouxe... Como tem acontecido, né? É. Quantas pessoas em casa estão sofrendo com isso? E se você tem uma dica dentro desse mundo da homeopatia, Tenho. que é assim, é triste porque... É uma luz. É triste porque a gente sabe que debilita tanto a pessoa. Sim. Ela vai consumindo isso aos poucos. E um dado clínico, Vera, é que o Alzheimer, ele é uma patologia que ele demora de 6 a 8 anos para ser laudada, para ser diagnosticada. Então, ele dá sinais. A família tem que ficar atenta a esses sinais. E não é o paciente, ele não vem sozinho. Ele vem, às vezes, trazido por alguém da família. Algum membro da família traz que já tá a pessoa que já está percebendo a demora, a repetição, um problema de memória. Ela perde o espaço, né? Ela tem uma desconexão com o espaço temporal. Então, ela já tem mudanças. Alguém percebe isso. E aí é ele que traz ou para o geriatra, ou para o neurologista, ou para o psiquiatra. Então, a gente vê que existe um modo operacional que muitas vezes não parte do paciente, parte de alguém da família. Então, você imagina uma doença que cresce em silêncio, para depois ela ser laudada, né? Bati o carimbo que realmente, de fato, você está com Alzheimer em estadiamento 2, 3 ou 4, porque existem 4 estadiamentos dessa demência, e aí ele vai adequar aquela doença a que estadiamento ele está. Mas os sinais já são dados antes. A família tem que ficar atenta. E você falou no ginkgo biloba. Quando eu fui para o estudo, que eu não fiz uma revisão bibliográfica, eu fiz um estudo de campo. Eu fui para dentro... A prática mesmo. Eu fui para dentro das casas, né, de longa permanência, que são agora os residenciais de idosos, né? Então, sim, naquela época, eles estavam mudando a nomenclatura de asilo para casas de longa permanência. Tá? Residencial, né? Isso. E aí eu fui para dentro desse local para ver de perto como isso estava acontecendo na vida dos pacientes. Então, eu fiz estudo de caso de 29 pacientes. E eu lia muito artigo científico sobre ginkgo biloba, que o cérebro de um portador de Alzheimer precisa de oxigênio. Certo. Qual foi a planta que sobreviveu à destruição da bomba de Hiroshima, no Japão? Foi ginkgo biloba. E ela é linda, gente. Essa planta é muito bonita. Ela saiu dos escombros da destruição, das cinzas, né? Ela saiu, ela resistiu a toda essa destruição, que além de destruição, existia uma carga tóxica ali.
Então, quando você tem um campo de tóxico, radiação, de mesmo. radiação, o campo tóxico de radiação, você não acredita que aquilo seria possível. É possível vida ali, num solo tóxico destruído? E sim, ginkgo biloba mostrou essa força. Menina do céu. Tem ginkgo biloba no Brasil? Tem. Tem. E Mas tem, é outra espécie, ou não é a mesma que tem no Japão? cada país, cada área tem a sua propriedade do seu ambiente. Então, eu tenho o solo brasileiro, eu tenho o solo europeu, o solo asiático. Mas nós temos ginkgo biloba. Então, nós temos ginkgo biloba na forma fitoterápica e temos ginkgo biloba homeopática. Então, quando eu pego um caso de demência, e se eu preciso oxigenar aquele cérebro, corrigindo plano alimentar, corrigindo hábitos de vida, corrigindo a arquitetura da casa que aquele idoso está inserido, o ginkgo biloba é um dos medicamentos homeopáticos que vai fazer parte do tratamento. Legal. Por conta dessa competência da oxigenação cerebral. Tá? Então, você falou no ginkgo biloba, então eu trago essa história, porque as literaturas trazem a história da planta. Então, ginkgo biloba sair, nascer, ressurgir novamente da destruição, mostra para nós a capacidade da natureza em nos cuidar, em nos salvar. Isso é maravilhoso. Nossa, imagina isso, porque é fractal, né? Você tem uma divisão ali muito grande. Uma gota dá para fazer quantos 1000 litros de ainda tem? Você fala em fractal. A homeopatia parte de uma matriz mãe, uma tintura mãe concentrada. Aí ela vai para a farmacologia, o modo de preparo. Ela pega de 2 a 5 gotas daquela matriz mãe, dilui em 99 partes do álcool, ela succiona, porque você precisa succionar para você ganhar potência, força quântica. Entendi. Né? Então, a homeopatia parte desses princípios. Aí ela vai ganhando força quântica. Quando chega em CH12, eu já não tenho mais o fractal, o avogado, né, molecular daquela substância, mas eu tenho a força quântica. E quanto mais sobe a potência, mais nanoquântica ela fica. Meu Deus, que coisa incrível. Aí eu não tenho a matéria-mãe, mas eu tenho a força quântica. Nesse mundo, nessa esfera, onde está melhorando a condição física, mental, energética, espiritual do indivíduo, do paciente. Quando divide, que você coloca nessa potência já em 12, seriam, para a gente mensurar... 12 vidrinhos. 12 vidrinhos de quantidades de quantos ml, por exemplo? Geralmente 30 ml. A farmácia fabrica num vidrinho padrão de 30 ml. É porque uma vez eu ouvi numa reportagem que ele ficava com alguns 1000 litros, ainda existia uma ressonância em relação à substância. Eu achei assim que, poxa, você dilui e ainda tem. Então, ele já vai para o quântico aí. Para o quântico. Aí é onde a gente entra no microquântico, no nanoquântico. Ele não é palpável mais. Ele é energia. Energia. Então, querer provar que a homeopatia não tem nada, não que é uma bolinha de açúcar, né? Não é assim, não é assim. Porque quando a gente precisa cuidar de situações agudas e crônicas, ou você tem um crônico agudizado num paciente, você vai buscar essa força quântica que está numa esfera maior para você tirar o paciente dessa situação aguda que está colocando ele em risco. Tá? Eu digo em todas as patologias, uma febre, até mesmo, Vera, numa situação de envenenamento e suicídio. Suicídio também. Então, a gente consegue, né, conectar o paciente de novo na sua vida. Porque quando ele está com esses pensamentos fora desse padrão, ele está com todos os campos alterados. Então, o campo energético, sensorial, principalmente o sensorial, que é o meu campo de mais exploração, é o campo onde nós temos uma riqueza de informações.
o campo físico, o ambiente. Então, ele tem várias alterações nesses campos e aí ele apresenta o sofrimento dele ali no atendimento. Isso tudo fica registrado dentro da casa. Você estava me falando sobre um livro, eu achei bem interessante, depois eu quero dar uma lida, porque existem miasmas, né, que você falou, existem energias que ficam grudadas na parede. Isso. E que elas alteram todo o comportamento das pessoas. Com certeza. É só para a gente puxar um gancho depois para a gente falar essa questão da lei que a gente comentou hoje, que da NR1, que vai ser obrigatória a partir de maio, já é lei cuidado emocional e do mental das pessoas nas empresas. Vai ser lei, gente. Então, quem é empresário já tem que começar a prestar atenção. O empreendedor que tiver mais de um funcionário já vai ter que ter essa lei já seguindo, né, o rumo. Alguns acreditam que essa lei é negativa. Eu considerei um lado positivo, porque a gente pensa até num EPI, né, que é um equipamento de proteção do indivíduo. Como um capacete. Vai ser obrigatório andar na moto com um capacete. Quantas vidas já foram resgatadas? Salvas. Né, com isso. Porque bateu a cabeça, a gente já sabia que neurologista abriu e já comprometia tudo. Com o capacete reduziu muito esse risco, né? Às vezes até mesmo a pessoa sai ilesa por conta disso. Da roupa, né, a joelheira, das proteções. Isso nas empresas é importante. Corrigir isso com a homeopatia dentro da empresa, você fazer parte desse EPI, né? Que vai ser obrigatório para cuidar do estado emocional, físico e mental dessa pessoa, né? E até, quiçá, espiritual, porque se você tem todo um equilíbrio dentro dessas frações aí de energia, né? Com certeza. Que seria... Eu acho que a homeopatia pode ser muito bem-vinda aí nessa estrutura toda, né, os meus funcionários já cuidam com homeopatia. Eles já têm esse benefício. Porque nós temos empresa, então eu presto consultoria para o meu marido, né, na nossa empresa, então ele já tem esse benefício comigo, porque eu já tenho a ferramenta. NR1 entrando em vigência, só seguir. Ela terá que ser praticada. Então, assim, você manter uma empresa no mundo corporativo ou até mesmo no mundo mais industrial também, que ele é, assim, fábrica, né, de linha de produção muito grande, qual é o impacto de um funcionário estar bem emocionalmente, fisicamente, mentalmente, na tua produção, na tua entrega, na entrega do produto que você vende, do produto que você trabalha. Vai essa energia também, né? Exatamente. Então, assim, são mudanças que nós precisamos começar a entender. Eu digo que a informação é o início da mudança. É o conhecimento. Né? Então, a dúvida, ela é o início da sabedoria. Mas a informação é o início de uma mudança. Opa, então, se eu estou inserido nesse mundo, né, de comércio, mundo corporativo, mundo de produção, eu preciso me adequar. Então, se for entrar em vigência, vai ter que ser cumprido. Sim. Assim como os EPIs têm que ser cumpridos. Eu também faço consultoria em área sanitária, por conta de ser nutricionista. Então, o EPI é uma proteção no manuseio do alimento. O alimento tem que ter uma segurança alimentar. Então, luva, touca, máscara, a roupa. Toda essa proteção é para dar a segurança alimentar do alimento, né, nessa composição, mas também assegurar o funcionário para que ele não se machuque, que ele não cause nenhum ferimento nele. Porque essas coisas podem acontecer na linha de produção, tanto de veículos como têxtil, como alimentar. Então, a mesma portaria sanitária que está na linha de produção alimentar está na linha de produção farmacêutica. É a mesma portaria. Então, eu tenho que ter o mesmo cuidado para não contaminar o produto. E vindo uma nova ANR, ela terá que ser cumprida. Então, tendo em vista essa obrigatoriedade e cumprindo uma parte dessa, ou até cumprindo a ANR, você terá também pessoas que estão trabalhando melhor, que estarão melhores ali cumprindo suas funções.
E a homeopatia, ela pode fazer parte, sim, dessa composição, tá? Olha que espetáculo, hein? Vamos dizer assim, o funcionário, por que se utilizaria desse sistema de cuidado que o empresário vai trazer para dentro da empresa? A consciência é a primeira regra aí, né, nessa norma. Essa consciência, vamos dizer assim, quase que cultural que a gente vai ter que trabalhar, porque tudo bem, a lei vai estar aí, mas quantas pessoas estão se afastando do trabalho por conta de um indício de cometer um suicídio dentro da empresa? Quantas pessoas estão surtando dentro da empresa, perdendo o controle de tudo? Porque é pressão mesmo. Você tem metas, você tem que alcançar isso, tem que alcançar aquilo. A gente ter conhecimento de todas essas técnicas, que vamos chamar de técnica, porque é a prática mesmo da situação, para cada indivíduo vai ter que ser estudar vamos dizer assim, uma fórmula. É isso. O que você vai colocar ali para ele. Individualiza cada pessoa, Sim. tem um sistema de controle de tudo isso. Não é difícil, mas precisa implantar a cultura, né, de cuidar disso. Precisa. Eu acredito que a gente vai trazer, por exemplo, na Expo Quantic, todos esses profissionais que já despertaram. Sim. Né? Porque diz que conhecimento sem ação também não... Fica vazio, fica vazio. Uhum. Então, é colocar em prática mesmo todos esses conceitos. Então, a pessoa que puder trazer empresários que tenham essas perspectivas, né, de colocar a empresa dela no primeiro plano, de despertar mesmo, de consciência, eu acho que a Expo Quantic vai dar esse suporte para esses profissionais, porque a gente vai rodar o Brasil, gente. A coisa está começando a evoluir para um despertar mesmo e trazer cada vez mais empresas que queiram participar, trazer até os seus produtos como expositores, né? Que nem a gente falou sobre a água, o cuidado com tudo isso, e ter um profissional que a pessoa da empresa tenha cadastrado, né? Um trabalho bacana de ter essa empresa ter acesso a um profissional como vocês estão trazendo para a gente. Eu estou achando isso um privilégio, sabe? De poder ter acesso e trazer vocês, que a gente vai trazer profissionais assim, de um nível, gente, que eu estou impressionada. Me impactou de verdade esse contexto que a gente vem trazendo. E qual a dica que você pode dar para o empresário? Primeiro tem que começar com ele e depois para os funcionários, já começa todo mundo junto. Sim. Como é que vocês pensam em planejar isso tudo, para que não seja uma regra difícil de ser? Eu vejo assim, o estado de saúde mental e mesmo clínico, físico, metabólico do paciente, ele já está aí. Tem pessoas que têm afastamento do trabalho porque tem ansiedade, porque tem a gente enxaqueca, ia tocar nesse ponto. porque tem enxaqueca, porque tem ansiedade. As mulheres, porque tem muitas vezes um problema hormonal e quando ela está no seu período menstrual, ela não consegue ir trabalhar, ela precisa ficar em casa. As enxaquecas que são enxaquecas que ficam uma semana com a pessoa, isso dá afastamento do trabalho. Essa ansiedade, alguns pacientes psiquiátricos, nós temos um N populacional. O Brasil é o campeão de vendas de psicoativos. Então, um paciente que já faz uso de psicoativo ou de um ansiolítico, ele já está com alguma perturbação, já está com alguma situação ali que está incomodando. E muitas vezes esse afastamento do trabalho, laudado pelo médico, às vezes piora, não piora? Piora o paciente, mas piora também a produção, piora a relação dele com a empresa também. Né? Então, a primeira tomada de consciência tem que ser justamente com os empresários. Tem que ser com eles, né? Para depois eles entenderem o quanto aquilo é necessário, o quanto aquilo vai refletir de fato no ganho que ele quer ter também. Porque o ser humano é um ser humano, ele tem problemas em casa com os filhos, ele tem conta para pagar, ele tem um salário que às vezes não dá. Ai, olha,
não consegui cumprir todos os meus compromissos. E ele não consegue, né, ancorar tudo que ele gostaria. Então, isso acaba impactando na saúde dele. É necessária essa mudança. E essa tomada de consciência, né? Mas eu percebo, Vera, que a gente ainda vai precisar de um pouco de tempo para essa adequação, tá? Porque, na verdade, assim, a doença, né? As doenças, elas já estão instaladas. Veja que a pior fase que aconteceu foi agora a Covid, que eu vejo a Covid assim, veio uma pandemia, se instalou uma pandemia onde já existia uma epidemia. Sim, eu também concordo. Tinha uma epidemia descontrolada de doenças, comorbidades, diabetes, colesterol, hipertensão, desnutrição. Porque não é porque você está obeso que você está nutrido, né? Muitos obesos estão anêmicos. Então, você tinha uma epidemia e vem uma pandemia. Aí foi o caos, né? Então, acabou de acontecer a pandemia, mas nós ainda temos sequelas, ainda temos reflexos, ainda temos impactos psíquicos no indivíduo por conta dessa pandemia que acabou de acontecer. Mas eu acho que a pandemia, ela só trouxe à tona o que já estava. As comorbidades. Muitas pessoas morreram por comorbidades e não só pela doença, né? Não pelo vírus. Sim. Muitas pessoas morreram porque não conheciam as coisas. Muitas pessoas tiveram lucro com tudo isso. Então, assim, teve uma mudança de comportamento. Eu achei que deu mais abertura para as pessoas olharem mais para o interior delas. Sim. Você concorda com isso? Sim. Esse olhar para o interior, ele tem que ser o meu momento. Porque eu, já não concordando com um tratamento alopático, isso não tem muita sintonia comigo, a minha saúde, eu não me sinto bem com a alopatia. Eu fui buscar uma ciência que cuida de mim sem me agredir, né? Então, eu já fiz esse filtro, eu já fiz essa escolha em mim. Então, a primeira coisa que tem que acontecer é o indivíduo reconhecer que ele precisa de ajuda, reconhecer que ele está passando por aquele problema, ele tem que se conectar interiormente para ver qual é a parcela, qual é a lição de casa que ele tem que fazer para ele mudar. Porque eu atendo mulheres que vêm me procurar como nutricionista para perder peso. Eu preciso perder peso. Mas na hora que eu entrego o plano alimentar, fica difícil fazer, fica difícil cumprir. Mas tem muita gente em casa também que já passou por isso. Faz o chá da receita e acha que a receita que vai... Então não, eu já tenho a receita. Essa tomada de consciência, ela tem que partir da pessoa. Homeopatia está para todos, nem todos estão para homeopatia. A mesma coisa com a nutrição. Se não for o seu momento, não será ali que você vai mudar a tua vida. Mudar a chavinha. Mas você vê que eu tive aquela experiência que eu te contei, né? Até foi a doutora Amanda que eu estava entrevistando na live. E ela falou um negocinho assim que destravou. Você vê, meu marido já tinha falado, todo mundo comentando e tudo e tal. E eu já tinha percebido, né? Estava fazendo uma coisa que estava me prejudicando. E eu consegui corrigir, assim, não é todo dia ainda. Mas eu já percebi a mudança. Então, a tomada de decisão. Não, eu quero fazer isso para melhorar aquilo. Vera, né? É um momento quântico. Não é? Tocou. Aquilo no momento certo, estava aberto o seu campo quântico, que entrou a informação. É isso. Então, é mágico. Sabe? É mágico. É isso. Então, o campo está aberto. Se você está aberta para mudança, você fala, eu quero melhor para mim, por mim, porque tudo tem um para quê. Então, é para mim, é por mim, e para o meu bem-estar, ótimo. Então, é o meu momento. Aí você consegue consolidar essa mudança, fazer sentido. Porque se não fizer sentido, você não dá continuidade. Não, né? Não dá. É difícil entregar plano alimentar e falar, olha, você tem 10 mandamentos da
alimentação saudável. Cumpra um mandamento por semana. Se são 10, você vai levar 2 meses e meio para cumprir os 10. Em 2 meses e meio, é uma outra tomada de consciência. Aí você fala, eu consegui cumprir, eu consegui inserir isso na minha rotina, falar, eu consegui aumentar o aporte de água, eu consegui aumentar as frutas. Então, é gradativo. Aí você consolida. Mudar amanhã, você está fadado a dar errado, porque você não vai conseguir dar conta daquilo. Então, tem que ser gradativo. Então, é possível, tá? Mas você tem que estar aberto para isso. A homeopatia tem esse reconhecimento de que olha, vai homeopaticamente fazendo tal coisa. E você falou no homeopaticamente. Tem isso também, né? São doses homeopáticas. Em doses homeopáticas. Mas consolidadas. Exatamente. É um homeopático que constrói. Mas não sabe que a homeopatia tem um resultado tão rápido. Eu tive conversando com a doutora Miriam, ela também fez uma live com a gente, há 43 anos estudando sobre homeopatia. Ela falou um negócio muito interessante, que as pessoas tomam homeopatia torta e direita, a vida toda a mesma. E você não precisa, né? Não. Como que é isso? As pessoas acham que eu tomo homeopatia a vida inteira. E você falou de uma palavra até bem interessante, que homeopatia liberta você daquela coisa. Exatamente. Né? E não é para você ficar preso a isso. Eu cuido também... É importante a pessoa falar desse tema. Tem um perfil feminino que me procura, saúde da mulher, as mulheres abusadas, as mulheres feridas. Uhum. E é um sofrimento, é um sofrer, uma dor muito grande dos abusos, da infância invadida, da adolescência invadida. Isso acontece muito, gente. Vocês não têm noção do que acontece. É muito grave, bacana é muito grave. Que Expo Quanti está trazendo também o universo jurídico para falar com a gente a gente isso, tem a doutora Vanessa, a doutora Egberta. Então, quando ela vem buscar ajuda e que a gente entra nesse campo emocional da mulher ferida e encontra o medicamento que vai de encontro ao meu ferido calado, nossa, é libertador. Liberta. Eu consegui botar para fora, eu consegui falar, eu consegui me libertar daquela angústia, daquilo que eu não falei, daquilo que eu me calei, daquilo que eu guardei, daquilo que eu escondi. Tá tudo lá, a informação tá lá. Nosso corpo é muito inteligente. Uhum. Ele guarda as memórias de tudo que vivemos, que passamos. Tem memória. E ela vai para um arquivo. E aí, quando essa mulher entra em contato, ela faz a conexão com aquela fase, porque eu pergunto, quando foi que tudo começou? Desde quando? Uhum. O que melhora? O que piora? Eu vou de encontro ao que eu preciso, o mundo que eu preciso acessar para poder ajudá-la. Eu preciso entrar naquele campo. E quando ela me permite isso, que eu consigo trazer a identidade da substância, que pode ser mineral, vegetal ou animal, eu consigo fazer a conexão. Encaixa. E a própria linguagem dela faz isso? Nós temos uma ferramenta, uma anamnese, que nós fazemos um questionário de perguntas, um bate-papo com os pacientes. E você tem os campos que você vai explorando. Você vai modalizando. O que piora, o que melhora. Quando foi que começou? Desde quando? Uhum. Como você se sente quando isso acontece? Quais isso são as tanto para homem quanto para mulher. Porque tem homens abusados para idoso. Porque não é só o abuso sexual, não é só isso. Tem, às vezes, a palavra maldita, né? Que não foi dita muito bem. E marca um registro nessa pessoa, ela registra, né? Ela registra. E aí ela faz essa memória, né? Então, você tem ali algum campo que estava aberto e a pessoa foi afetada naquele momento por aquela ação. Causou uma dor. Por aquela ação, aquela dor. Então, quem se calou por muitos anos e guarda aquilo, tem aquilo lá registrado, vai condensando, vai cristalizando e ela vai carregando aquela dor com ela. Chega um momento que ela quer ajuda, ela vem buscar ajuda. Uhum. Ela precisa dessa ajuda. Então, foi libertador para mim. Então, quando eu vou para o reino
Quais são os reinos da homeopatia? O reino Isso que eu achei tão interessante. Quais são os Isso, reinos de... Quando eu consigo conversar e consigo acessar esse campo e ver qual é a substância na homeopatia que reflete aquela dor daquela mulher, aquela dor do feminino ferido, aquela dor que acompanha ela há muitos anos, que às vezes são gerações. Uhum. Nós Foi vamos lá na falar muito, bisavó, nós vamos foi falar, lá na tataravó, nós vamos falar muito disso no Expo congresso. Ela vem de 4 gerações, mais até às vezes, mas ainda vibra em mim. Eu ainda vibro isso, que aí é a conexão com miasma também, né? Porque a minha ancestralidade não curou, não tratou, vibra em mim. Em algum lugar da minha memória, aquilo está, aquela informação está. E ela quer buscar essa ajuda, ela precisa. Então, quando eu entro nessa conexão, que eu identifico o reino, o campo, eu tenho na homeopatia o reino mineral, que são homeopatias feitas das pedras, minerais, cristais. Eu tenho o reino animal, que é feito dos venenos dos animais. Nossa, que interessante. Cobra, aranha, abelha. Eu sei que tem um resultado muito interessante com a abelha, né? Tem. E tem o reino vegetal, que são as plantas. Então, o sofrer daquela queixa tem a identidade daquele reino. E aí eu já consigo ter uma ferramenta adequada para indicar a homeopatia para aquela pessoa. Por exemplo, para a gente entender, porque parece uma coisa simples, mas vamos supor que você identificou o que aconteceu com a pessoa, tipo, foi picada por uma cobra, seria isso? Ou no sentido de ter sido afetada? Como é que é? Um exemplo disso que você tenha vivenciado. Não necessariamente que ela tenha sido picada por uma serpente, mas ela está vibrando como tal. Ela vibra como se ela tivesse sido picada raiva, ódio. Isso, raiva, ódio, agressividade. Revolta. A abelha, vou dar o exemplo da abelha. Todos sabemos como é que fica a nossa pele quando a abelha faz a ferroada. Ela joga a ferroada, o ferrão fica na nossa derme, na nossa pele. Rapidamente, aquela pele sofre uma alteração, fica inchado, vermelho, quente, com edema. Então, ela fica com aquela aparência alterada, modificada. Olha, sabemos que a abelha picou. Tá lá, nítido, tá lá. Né? Então, eu tenho, às vezes, casos de mulheres que têm problemas de edemas igual como se fosse a picada da abelha. Caramba, não sabia disso. E aí ficam irritadas, elas ficam nervosas. Sente dor no local. E eu não consigo dormir, e isso tá me incomodando, e eu tô ganhando peso. Ela tá apresentando... Ela tem uma ferroada nela. As minhas dores são... Eu pergunto, como são as suas dores? Que eu tenho que modalizar aquela queixa. Entendi. Então, a minha dor é como se fosse uma ferroada, dói, ela arde, o local fica quente. Então, ela traz para mim a tradução da aparência daquela vibração, daquela ferroada. Nossa, gente, eu tô chocada. Eu não tinha uma ideia disso. A mesma coisa é para o universo das serpentes, das aranhas. Várias crianças hoje que são diagnosticadas e prescrito Ritalina, não precisariam tomar Ritalina. Poderiam tomar uma homeopatia que vem da aranha. Porque a aranha é inquieta. Ela tá aqui, tá ali, tá aqui, tá ali. Ela se comporta, a criança está se comportando, ela tem uma hiperatividade muito próxima, tal como a aranha. Então, o remédio tem a identidade do comportamento da criança. Nossa, que coisa linda. E ela tá tomando uma Ritalina para conter o seu comportamento, para conter a sua emoção, para conter, parar de falar, a sua raiva, ficar quieto. Anestesia o seu comportamento. Então, ela fica ali dominada por uma medicação. Mas, na verdade, ela tem uma identidade de um animal que a complementa. É a vibração do animal que você percebe no humano. A similitude. Porque a primeira lei da homeopatia é semelhante e cura semelhante. Se uma cobra te picar, o veneno dela te curará.
Butantan, Instituto Butantan é pioneiro, né, na fabricação dos medicamentos que são a imunidade da picada de cobras. Nossa, gente, que informação sensacional isso. Tô chocada. Então, é sempre a similitude, Vera. Tudo tem similitude. Tudo, em tudo, na minha vida, eu vejo metafísica. Eu vejo quântico. Né? O quanto de quantum eu tenho na minha vida. Nossa, né? É pura, que coisa pura linda. quântica, física quântica. E quando a gente ensina os alunos, né, pelo Instituto Flávia Baritz, eu levo beijo, eles... Flávia. Tô saudade de abraçar a Flávia. Flávia. Linda, querida. Eu levo o aluno para o mundo metafísico. Gente, a queixa do paciente está trazendo uma informação metafísica. Eu tenho que levar você para esse lugar, para você identificar o reino, para identificar o remédio. Porque o que vai te ajudar? O que vai te libertar? A similitude quântica, a frequência quântica, a vibração quântica. Entende? Tudo. Nossa. Assim, é isso a homeopatia. Eu cheguei a um período que o Gílio fazia a prescrição, da prescrição da cicuta. Cicuta é um veneno. É um veneno. Mas ele fez uma diferença no útero, porque você está envenenado com algum veneno que é a semelhança do... cicuta, o veneno que Sócrates morreu tomando cicuta. E ele foi morrendo aos poucos. É uma planta, né? Exatamente. Ele é um excelente medicamento para epilepsia. Olha que coisa linda. Excelente remédio para epilepsia. Por isso que é utilizado tanto nos reinos, assim, reino animal, vegetal, esse seria do vegetal. Esse é vegetal. Tá. Ele pertence ao reino vegetal. Mas é um excelente remédio. Excelente. Quando um grande policresto. Quando ele pertence ao reino dos minerais, que seriam as pedras, ter pedras em casa também isso ajuda a ter algum fator de por exemplo, que quartzo. De equilíbrio. De equilíbrio. Porque a gente está trazendo, elas estão negociando lá uma pessoa que ela tem uma quantidade de pedras que eu falei para ela, meu Deus, eu estou apaixonada. Ela falou, qual você gostou? Aí eu gostei de umas pedras, ela faz umas peças de decoração. Gente, é a coisa mais linda, só espero que ela feche tudo certinho, porque ela vem com a gente aí. E a decoração, ela tem um bom gosto. Eu fiquei apaixonada. Falei, você tem que vir, vamos viabilizar, porque é lindo demais. E eu acho muito gostoso quando você está perto de pedra e tudo. E qual é a situação, por exemplo, da pessoa que está sofrendo com relação a essa queixa associada à pedra, ao mineral? Ao mineral, quando ela precisa. Quando ela precisa. É porque é importante a gente assim dar exemplos de algumas coisas, porque a pessoa fala, eu tenho um negócio de abelha aqui, então eu do reino animal vou procurar alguma coisa assim. Mas eu vou te trazer um dos casos. Eu vou trazer para você. Luto. Nós temos situações de luto. Todo luto, Vera, tem que ser chorado. Porque o luto é uma perda, é uma despedida. Eu senti dor física quando eu perdi minha mãe. Do meu pai a gente estava um pouco mais distante, eu senti, mas foi mais leve, eu consegui trabalhar. E depois de 6 meses eu perdi minha mãe. Doeu fisicamente. E agora eu tô com uma amiga que ela perdeu a mãe esses dias e ela abraçava tanto. Ai, mãe, não acredito, mãe, eu não acredito. Ela molhou todinha a mãe ali com as lágrimas de tanto chorar. Aí ontem eu perguntei para ela como ela estava se sentindo, porque não substitui. Mas a gente está perto, olha, eu estou por aqui, se precisar de mim, eu estou aqui. E ela falou, eu sei, mas eu estou aqui, estou curtindo o meu luto. Eu achei isso interessante. Eu curti o meu luto. Eu tive uma amiga que falou isso para mim, curta, chore. Aí teve um dia que eu fui pendurar uma roupa que minha mãe trouxe lá do Ceará, um pouquinho antes dela dela falecer. Eu chorei tanto o dia inteiro. Eu fiquei com uma saudade dela e a roupa me lembrou. Eu tive que guardar a roupa para não ficar vendo toda hora e parar de chorar. Mas eu fiz tudo para minha mãe o que eu podia fazer. Eu fui a filha que ela sonhou. E assim, a gente tinha uma afinidade muito grande.
E você perder essa pessoa dói muito, Sim. né? Você está falando agora do luto. Tem que chorar, tem que curtir mesmo. Tem que viver o Tem luto. que viver o luto. Tem que ser chorado, ele tem que ser vivido, ele tem que ser vivenciado. Você quer um exemplo de mineral, então eu vou trazer um exemplo de um luto estendido. Uhum. Tá? Então, assim, perdi minha mãe, meu pai. O mais dolorido dos lutos é enterrar um filho. Sim, nossa. Tá? A gente não tem nem como denominar essa situação. Mas aquele luto que você, em 6 meses, você se recupera. Mas um luto estendido de 15 anos, de 18 anos, é um luto estendido patológico. Já virou um problema mais Já virou sério. uma doença mental. Uhum. É um luto estendido patológico, que precisa, às vezes, da interferência médica. Sim. Olha, eu vou ter que levar no psiquiatra, porque chora todo dia, porque todo dia fala. Então, eu vou falar de um luto estendido. Esse luto estendido que vai calcificando, que vai condensando, que vai cristalizando. Entendi. Emoção condensada, cristalizada. Tá lá. Ela fica em algum órgão? Ela fica na pessoa, né? Na verdade, a pessoa... todo o assunto dela, o tema de vida dela é o luto. Entendi. É uma patologia psíquica. Então, um medicamento que é mineral, está próximo de nós aqui, é o natro muriático, que é o sal de cozinha. Você tem um mar aqui à tua disposição, você tem um horizonte à tua disposição aqui. Uhum. O natro muriático é o sal de cozinha, ele vem das salinas, né, da petrificação da salina. Quando você recolhe sal da salina bruta, ele não é branco, ele é cinza. E lá eu tenho tudo concentrado, 74, 75 minerais da natureza. Certo. Mas aí ele vai para o refino, para ser o sal de mesa. Lá no refino ele recebe cargas de química para ele transformar em sal branco de cozinha. Mas o natro muriático é o medicamento que cuida dessa situação de luto estendido, aquela memória que não dilui, aquela memória que não se dissolve. Se você jogar uma pedra de sal nessa água, ela vai dissolver. Pronto, diluiu, dissolveu. Acabou. Melhorou. Agora, tudo que está condensado, que vira pedra no seu sapato, que vira uma pedra no rim, uma pedra na vesícula, um esporão de calcânio, você está fazendo condensação no teu organismo. Muitas vezes é essa emoção retida, aprisionada, que você está fomentando aquela prisão, aquela condensação. Você está fazendo aquela pedra, está fazendo aquele cristal virar uma pedra. Nossa, que interessante, gente. Então, começa de uma areia, uma pequena areia, ela vai, você vai condensando aquilo. Daqui a pouco você fala, agora eu tô com uma pedra no rim, tô com pedra na vesícula, tô com esporão de calcânio. Então, essa emoção condensada, aprisionada, ela vai se instalando em algum lugar do seu corpo, de acordo com o seu tropismo. Qual é a capacidade metabólica do teu corpo dela se instalar em algum órgão, que pode ser para um em um lugar, para outro em outro lugar. Então, esse é um dos exemplos desse luto estendido, aquele luto sofrido. Outro exemplo foi uma noiva, uma moça, que ela namorou muitos anos, ficou noiva, fez o enxoval, o casamento não aconteceu. Ei, meu Deus. Porque ele faleceu, ele sofreu um acidente e ele morreu na hora. E ela não se desprendeu, ela não se desfez do enxoval, não conseguiu se relacionar com outra pessoa por 22 anos. Meu Deus. Ela ficou naquele luto, naquele dia. A vida dela parou no acidente dele. Não, ela tinha tudo ainda. Eles teriam um casamento próximo? Teriam um casamento próximo. Acho que dentro de 2 meses já iriam se casar. Ela ficou presa 22 anos naquela data da morte dele. Então, viúva ela se considerava viúva dele. Ainda noiva. Ainda noiva. E condensou a emoção. Nada ela se desfez. Ela não mudou nada do lugar, nem o porta-retrato, não muda nada do lugar. Ela conserva tudo, fica tudo do jeito que está. Não pode mexer em nada.
Ela Que sofreu essa conservação. A vida dela parou na data da morte, do acidente dele. Então, aquela Virou uma pedra mesmo. virou uma pedra no caminho dela, né? Sim. E essa história do natro muriático, que é o sal de cozinha, está na Bíblia com a história de Ló. Segue em frente e não olha para trás. Senão no momento que ele olhou para pra trás, ela virou estátua de sal. Uhum. O que significa isso? Que você olhar para Você trás, você petrificou. vira uma pedra. Se você fica guardando, conservando seu passado, você petrifica a sua vida. A petrificação. Uhum. E é um mineral. Se ele for triturado, ele vai virar um mineral, vai virar um pó. Sim. Ele é um mineral. Então, um exemplo de um medicamento mineral que cura essa emoção parada, bloqueada, aprisionada. Você fica escravo daquela emoção parada. Uma emoção também pode ser tratada com relação à prosperidade, porque tem muita gente que tem aquelas subidas, padrão e queda. Eu já ouvi isso, que eu estava num curso do Euler, e eu assisti ele por 4 horas por dia, e tudo que ele falava fazia muito sentido, de você ter permissão de ter uma prosperidade. Eu estou nesse treinamento, tá? Por isso que eu estou falando. Existe dentro da homeopatia, está ligado ao mundo, que 3 mundos, né? Que são o mineral, o animal e o vegetal. Ele está conectado em algum mundo? Está. Está. Porque eu acompanho, às vezes, algumas palestras dele. Eu acho interessante o posicionamento dele, porque ele traz a vida dele, a experiência dele, e isso motiva, isso inspira. Uhum. E eu acho importante, eu vejo que é importante a gente ter uma inspiração na vida, para mudar o passo do lugar. Sim. Quando você está buscando alguma coisa, você tem que achar, né? Você pode estar passando por aquele momento e precisar de uma inspiração para seguir. Sim, eu presto atenção nisso. E ele é inspirador. Mas aonde eu quero chegar com isso? Que quem faz esse bloqueio é a pessoa. Ele fala isso. É você que faz. É você que dá. É você que para a sua vida. Porque tem medo, porque tem ansiedade, porque tem culpa, porque eu não vou dar conta, o não pertence. Isso não me pertence. Porque se eu ficar rica, mas alguém da minha família... O que vai pensar de mim, né? O que vão pensar de mim? Se eu ficar milionária, mas alguém da minha família está passando necessidade, como que eu tenho que... Como que eu bloqueia, preciso, né? E como que eu preciso, né, lidar com essa situação? Como é que eu preciso trabalhar isso? Eu vou ajudar ou eu não vou ajudar? Então, ele traz muito isso, que é um fato verdadeiro, que é nosso dia a dia. Uhum. Então, assim... Outras pessoas estão passando por isso e será que eu vou ter que ajudar todo mundo? Então é melhor não ficar rica, né? Então, essa estagnação da vida e de não avançar é a pessoa que faz. Uhum. A pessoa faz muito isso. Eu tenho medo. Eu não vou. Os pânicos da vida. Ou não sabe o que fazer depois, né? Os pânicos. Olha, eu já sei, gente. Estamos no caminho aí. Eu já sei o que fazer. Isso. Os pânicos, as fobias, os medos que nos paralisam. O que é o medo? Não posso sair daqui. Me paralisa. O pânico. Ou é o julgamento, né? As pessoas julgam muito. Então, é a fuga ou luta. Então, eu me escondo, eu estou me escondendo do mundo, do meu avanço, eu não quero, porque tudo que acontece na minha vida está ligado a um julgamento, e esse julgamento dirige a minha vida. Então, a pessoa faz esse bloqueio, a pessoa faz esse impedimento, a pessoa se coloca no lugar de não pertencimento. E aí, ela, quando vê, ela está estagnada. E ele quer trazer essa consciência que ele quer trazer. Opa, se liberta, vai, avança, segue em frente. E isso é uma questão de inconsciente e consciente. Outro dia eu estava comentando sobre isso, das libertações que você tem, porque eu tenho percebido algumas pessoas assim julgando pela minha postura de estar sempre presente, de estar sempre buscando alguma coisa legal e tudo. E tem pessoas da minha idade que já estão assim, que parece que tem o dobro do tempo, né, da idade. Mas você sempre foi dondoca. Você sempre... Falei, gente do céu, não é uma pessoa falando isso. Então a pessoa acha que eu não trabalho. Mas você faz o quê? Aí eu falei, meu Deus do céu, peraí, que informação essa pessoa está tendo para um julgamento desses? A coisa está em mim, né?
Porque se aparentar ser o dondó que não faz nada na vida, falei, nossa, que informação difícil de lidar. Aí eu fui começar a observar. Então, assim, eu mesma sei fazer minha unha. Então, eu mesma faço. Então, eu já faço alguma coisa. Eu sei fazer maquiagem. Eu sei cortar o meu cabelo. Eu só corto quando eu vou no cabeleireiro para fazer um Chanel mais reto. Mas eu sei fazer. Eu não tenho faxineira, não tenho empregada. Então, eu mesma faço. Então, eu faço alguma coisa. Então, peraí, deixa eu ver o que essa pessoa está achando. Eu fiz o curso, né, da Quantum. E, nossa, mas você não para. Você não sossega. Você não... Eu falei, eu sou dondoca ou eu não paro? Peraí, que eu tô ficando em conflito já. Então, assim, toda a informação que você passa, às vezes pela calma, mas você tem muita calma, então não tá acontecendo nada. Gente, eu tô sabendo lidar com as coisas, né? E eu não tô me cobrando, seja o que Deus quiser, Claro. sabe? Eu tô à disposição de fazer, porque um projeto desse você não tem como pôr a mão. Você tem só que seguir o fluxo. Exatamente. Você tem que ver o que está chegando de bom. Porque tudo bem, a Dondoc está chegando tudo de bom, então eu fiz, mas está chegando tudo de ruim? Sei lá. Né? Eu não vou ficar medindo isso. Mas uma coisa é certa, estou de bem comigo, né? Então, se eu sou dondoca, se eu não sou isso, se eu sou aquilo, mas você ouvir de mais de uma pessoa, quando falam mais de uma coisa, mais de uma pessoa, para e presta atenção ao que você está passando. Então, não deixa isso interferir, não. Não, não é que a gente não deixa, você tem que observar por que a pessoa está tendo aquela visão. Ou ela não se cuida, ou ela acha que eu tenho que, sei lá, ficar no cabeleireiro dia e noite. Mas não, sou eu mesma que faço. Passo lá meus creminhos e fico enquanto eu faço o serviço da casa, ou eu faço o almoço. Você ganha tempo. Eu ganho tempo com meu cabelinho hidratado, eu mesma faço isso. Então, assim, não estou lá num salão de cabeleireiro, à disposição do cabeleireiro para fazer isso e tudo. E também, se tivesse, era um problema meu, né? Sim. Era uma coisa minha. Mas não, mas você não fazer nada. Gente, fazer um evento desse dá um trabalho bem difícil. Você tem que conectar tanta coisa, pagar tanta coisa, pensar, planejar e executar. Então, assim, eu estou colocando isso porque se ficar rico com esse trabalho, não é sorte, né? É libertação, eu estou livre para fazer o que eu quero, entendeu? Sim. E eu não me preocupo, eu paro para analisar, mas eu não me preocupo com o que vão julgar. Então, estou vivendo feliz, está todo mundo bem, está tudo certo, vamos embora. Então, e um pouco de sorte também, né? Sim. Você começa a vibrar em outro plano, você começa a ter sorte, você começa a ter, nossa, conexão, porque só reclamar. Isso a homeopatia cura também, pessoal que reclama muito? Também. Tá ligado em que plano? Mineral, vegetal? Olha, depende. Tá nos três, os né? Os três. Eu tenho pessoas ansiosas e que reclamam, satisfeitas, insatisfeitas, nos 3 planos, né? Nos 3 a gente tem, mas os comportamentos são diferentes e bem distintos, né? Mas eu digo que o mundo, ele é muito julgador. E nós estamos inseridas neste mundo. Então, a riqueza já está acontecendo, Vera. Já, né? Olha, já. Olha o elenco que você escolheu. Que riqueza. Olha o tema que você escolheu. Você está numa fase de intensivão, porque está na reta final. Um congresso nesse nível, nessa dimensão, é uma feira, né? Vai acontecer porque você está dando disparo. Então, e maravilhoso. os ajustes, as rotas, às vezes até um replanejamento, isso faz parte. Nós estamos ganhando de poder estar com você. E quem estará lá para assistir, o quanto de bagagem. Então, venham com as bagagens vazias para encher as bagagens de novidades, de coisas boas, né? Então, quem virá para o congresso vai sair, né, pleno de informações. Detalhe, é tudo gratuito, gente. É tudo gratuito. Imagina um curso com você, né? A gente sabe que tem todo um trabalho, né, desenvolvido. E
tem que conhecer, porque é Deus que está dando. Olha, esse pessoal está entregando. Você está entregando um congresso rico, muito rico, na dimensão que ele é, que é uma dimensão quântica. Não é palpável, não consigo pegar. Vera, entenda. Sabe, sai da nossa vibração, sai da nossa competência, né? Você está entregando um universo de informações quânticas. E eu tenho agora a informação que ele vai crescer mais ainda. Eu ainda não vou informar, porque as coisas ainda estão acontecendo, e eu vou ter que fazer alguns ajustes, até mesmo de técnico, porque deu uma expandida que até eu me surpreendi. Viu? Cresceu. Deu uma expandida que está, assim, incrível. Eu ainda não posso colocar tudo, assim, em público, porque ainda está se fechando as coisas, mas a gente vai ter novidades, assim, maravilhosas. E quem tá junto vai crescer de uma tal forma que é para chegar em todo mundo mesmo, sabe? É uma coisa muito boa. E a gente só fala depois que acontece. Também tem as minhas coisinhas assim guardadas, né? Isso, claro. Então, deixa um bom para depois. Deixa a coisa toda se formatar, porque é importante a gente ter isso registrado. Faz parte da construção. Faz parte da construção, tá, e a gente está, às vezes, um passinho para trás para dar um impulso e dar os saltos com ali. certeza. O salto é a construção. Quântico, com certeza. Porque o que a gente está trazendo, que nem hoje eu te falei, né, da entrevista que eu tive, e a pessoa se surpreende, Vera, mas é tudo isso? E eu achava que ainda era pouco, porque para fazer esse tanto de coisa, eu considero fácil. Para mim é fácil. Parece que eu já sei ciência quântica, para mim vem assim rápido. Saber sobre glândula pineal também, saber sobre o comportamento das coisas. Você tem assistido as lives, né? E ficar ali parada no tempo. Não para no tempo, gente. Não dá. A roda vai. Tem que girar. A roda tem que girar. Vai acontecer com ou sem você. Mas se você estiver lá, vai acontecer com você. Com certeza. E muitas coisas que serão entregues por vários profissionais vai conversar com a intimidade da pessoa. Você está íntima já do congresso. Já. Porque você está tocando o projeto de uma forma tranquila. Sim. E isso é muito bom. Sim. Porque nós estamos seguras com você. Sim. Tá? Olha, ela está com um projeto maravilhoso, tem tudo a ver com o que eu penso, como eu vivo, o que eu faço. É claro que alguns ajustes a gente, sim, tem que analisar as consequências e tal, mas se essa consequência for dar um impulso maior, ela vai ser tomada a decisão. Então, eu preciso, às vezes, ter a compreensão de tudo, porque quem lida com o quântico sabe aonde chega, sabe? E sabe para onde vai a informação. Então, isso para a gente dá esse conforto de bem administrado. Mas, lógico, com todo vamos dizer assim, com toda a realidade que a gente tem de mercado, de patrocínios, de divulgação, que eu acho que isso ainda são ferramentas que precisam, porque as pessoas precisam saber. Ninguém está se lidando telepaticamente ainda, não, né? Claro, Então, essa construção de compreender que um salto, às vezes, tem que ser maior, mas ele tem que ser bem avaliado, porque senão a gente também acaba tendo um prejuízo, né? Em vários setores. Então, essa tomada de decisão, tudo muito bem colocado, a equipe, assim, harmoniosa, tá tão estruturado que nem uma palavrinha mal colocada interfere. A gente pergunta primeiro, essa palavrinha é assim mesmo? Tá certo? Nossa, Vera, não tá. Pum, apaga e muda. Isso. Entendeu? Então, a gente teve o cuidado de colocar até correções saudáveis ali para poder o projeto prosseguir e ter um bom conceito. E não ficar aquela coisa de oba-oba, né? Não, porque tudo vem comprovado cientificamente. Olha o teu estudo em cima da homeopatia, da nutrição, de pacientes, de resultados. Eu não sabia absolutamente nada sobre esse tema que você colocou. Achei bárbaro. Eu quero te dar os parabéns e
E assim, estou muito feliz de você estar com a gente. É uma alegria muito grande. Já falei para você, né? Eu falei, eu queria levar esses palestrantes tudo para minha casa. Pra sua casa. Dormir no colchão de vó. Né? Tomar aquele cafezinho, chazinho de noite e ficar batendo papo. Eu fazia isso com a minha avó, né? E minha avó falava as coisas e... já tem uma cama arrumada para você. E tinha 300 mil pessoas na casa, entendeu? Cada um que chegava tinha uma cama. Tinha uma cama, um cantinho um cantinho para dormir ali. E de manhã cedo, o café já está pronto. Já fui buscar, ela tinha aquele... No Laticínios, ela tinha um baldinho que ela ia lá, o café já está pronto. É tão gostoso, né? Muito, acolhedor. Acolhedor. E você viu que eu mandei uma pesquisa... que eu sei até o que vocês gostam. Você respondeu essa pesquisa? Que eu ainda não vi o seu nome lá. Eu vou ver. Eu vou dar uma olhadinha lá. Eu quero saber até o que você gosta de comer, sabe? Porque os motivos que eu tenho, você chega lá, nossa, a Vera fez o bolo que eu gosto. O bolo que eu gosto. Né? Então, ele vai estar lá como uma memória afetiva. Essa é a minha pretensão. É muito detalhe para tudo, né? Então, eu fiz a pesquisa antes, eu sei o que você gosta de beber, eu sei o que você gosta de fazer. A gente já tem uma projeção pós-evento, que já o portal vai estar à disposição para ter artigos, trabalhos. Eu já deixei uma plataforma montada, depois eu te passo a do portal, né, que é o portal Sou Mulher, que é a mulher aberta, né, para o novo, para o que ela pode... crescer, né? A flor na cabeça é trazer a essência da mulher. Então, toda a simbologia aqui, a profundidade do bambu. E tem toda uma simbologia aqui japonesa, né? Que tem é uma informação aqui. Então, aqui, e o portal, por que ser mulher? Por causa da essência da mulher, né? Certo. Mas, olha, homem também está lá porque a gente sabe que não vivemos sem eles, né? Então, precisamos ter esse conceito. Pensou em tudo, Vera. Pensei. Cada detalhe eu pensei. É claro que para você executar do tamanho que ficou, eu preciso de mais braços, eu preciso de mais ideias e mais coisa. Mas tem pessoal de marketing aí, eu acho que a equipe está maravilhosa. Eles estão fazendo assim... do coração, sabe? Para poder atender tudo isso. Às vezes uma coisinha ali, uma correçãozinha aqui e tal, já ajusta, mas eles já entenderam o plano. E nós estamos no plano divino. Com certeza. Inseridos divino ali. Sagrado. Sim. Então, eu gostaria que você deixasse aqui a sua mensagem para o pessoal, te ver lá na Expo Quantic, e o teu contato, como chega até você, porque você tem coisas maravilhosas para desbloquear tanta coisa, né? Sim. Nesses reinos aí da natureza. O miasma, que é uma ferramenta maravilhosa, que é o que a gente fala, nossa, eu não tinha pensado nisso, e o miasma tem toda uma conexão com a nossa casa, com o nosso ambiente, com aquilo que acontece na sua vida. Então, eu quero deixar aqui registrada a minha visita no podcast com a Vera. Estou muito feliz de estar aqui. Estarei com todos no congresso no final de março. Eu sou Fernanda Katsuragi, nutricionista clínica e homeopata. Vocês me encontram no Instagram como doutora Fernanda Homeopata. Meu telefone 997949343. Eu faço atendimento à distância, né? Online. E dou aula de homeopatia pelo Instituto Flávia Baritz. Quero muito poder te ajudar e, principalmente, fazer você entender e se reconectar com você mesma. Porque a homeopatia mudou minha vida, eu sou uma outra pessoa, foi um divisor de águas e eu tenho, assim, muito a agradecer os inspiradores que me colocaram nesse caminho, porque faz 37 anos que eu uso homeopatia. Então, minha família, todas as pessoas que estão próximas de mim, também se beneficiam com essa terapeuta. Então, eu fico muito feliz de estar aqui. Estou à disposição de quem tiver interesse de um atendimento homeopático e nutrição clínica. Muito obrigada. A gente que agradece a sua presença. Estou muito feliz mesmo.
E eu sempre falo para você, né? Sempre entusiasmada. E eu sou assim por natureza, né? Tenho me contido um pouco para a gente também fazer uma cara de paisagem aqui que tem que controlar. Mas estou muito feliz de verdade de ter vocês como parceiros mesmo, né? De projeto. E cada um poder absorver mesmo e ter esse espaço de expansão e ajudar o tanto de pessoas que a gente espera encontrar. E vem quem tiver que vir, quem se identificar com essa proposta. Porque sai da zona de conforto, você vai ter que trabalhar essas mudanças e aproveitar o que tem de bom. Porque as pessoas com dor, com mal-estar, com tristeza, com ansiedade, não aproveitam. Eu estou aproveitando cada segundo. Isso, doses homeopáticas. Todo dia você recebe um novo estímulo, recebe uma pessoa que traz algo para compartilhar com acordando e dormindo com essa emoção, sabia? Muito bom. É muito bom. Muito obrigada. Muito feliz.